Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pequeno Investidor. Galera, vamos conversar um pouco aqui sobre a epidemia, do coronavírus. Infelizmente, mais uma epidemia aí que apareceu na China e que está se alastrando aí ao redor do mundo e dando muito prejuízo aí, não só materiais, como também econômicos, né, galera? Pessoal, vou entrar aqui no site da BBC News Brasil, que soltou uma matéria atualizada aqui faz umas 4 horas aproximadamente, que 8 gráficos que mostram o impacto da Covid-19 sobre a economia mundial. Vindo aqui então para os gráficos, pessoal, que eles comentaram, é esse daqui, ó. OCDE reduz previsões de crescimento do PIB para 2020, Então eles colocaram aqui os países como China, colocaram aqui um gráfico do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, França, zona do euro, Japão, Alemanha e Itália. Aqui no Brasil, tem até uma nota que o ministro da Economia, Paulo Guedes, soltou, que o coronavírus pode impactar a economia, o crescimento do PIB entre 0,1 a 0,5, dependendo da extensão, e da durabilidade aí da contenção do vírus. Então vamos lá, pessoal, a gente está vendo aqui, que o crescimento da China em 2019 foi um pouco mais de 6%, e agora para 2020 já teve uma queda aqui para pouco abaixo de 5%, devendo cair então aí em torno de 1,2 a 1,4%. No mundo, o crescimento estava previsto anteriormente em torno de 2,8 e agora tem uma nova previsão até o momento para 2,4. Isso se o coronavírus for rapidamente contido, porque essa previsão aí de baixa pode chegar a até 1,5%. Ou seja, então a gente tem aí um PIB quase da metade do PIB anterior, que seria de 2,8, vai passar para 1,5 se a epidemia continuar por um tempo maior aí, pessoal? Aqui a economia dos Estados Unidos também vai ter um decréscimo era projetado anteriormente em torno de 2,3, passou para 1,8. Reino Unido em torno de 1,5, passou para 0,8. A França praticamente igual ao Reino Unido, 0,8, a nova projeção. Zona do euro 0,7. Japão, que já estava vindo fraco aí em torno de 0,7, agora vai ter um crescimento de 0,2, 0,3. A Alemanha está um pouquinho melhor que o Japão, mas vai crescer muito pouco também, em torno de 0,4. E a Itália aí praticamente crescimento nenhum, estagnado. E como que o coronavírus, pessoal, ele pode afetar aí o Brasil, na verdade já está afetando o Brasil, mas a gente está sentindo isso mais na queda das bolsas. A gente ainda não teve divulgação aí do primeiro trimestre das empresas brasileiras nessa questão. Então o que a gente vê aí é muito estrangeiro tirando dinheiro da bolsa brasileira, mas não por conta de prejuízos, porque assim, nós não tivemos ainda fábricas fechadas como ocorreu na China. Então na China a gente já sabe que vai ter um impacto porque a fábrica fechou, deixou de produzir, deixou de vender e, como consequência vai deixar de receber. No Brasil a gente tem uma queda de expectativa, ou seja, há uma expectativa que aconteça no Brasil a mesma coisa que aconteça na China. As fábricas fechem e você tenha aí uma estagnação e um desempenho fraco na receita das empresas. Porém, isso ainda não aconteceu de fato, A gente ainda não tem nenhuma notícia no Brasil que parou de produzir por conta da epidemia do coronavírus. Mas vindo aqui no site do jornal El País, pessoal, na parte do Brasil, quais que são, como que o fechamento de fábricas na China pode influenciar aqui o Brasil? Bom, a gente sabe que o Brasil importa muitos produtos da China, Na verdade, a China é um importador mundial, Eles exportam quase um terço de tudo que é manufaturado no mundo.
então é exportado pela China. E no Brasil não seria diferente, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Eu disse agora, acabei de falar há pouco, galera, que a gente ainda não teve fábricas fechadas no Brasil, mas, por exemplo, a parte de commodities, que é minério de ferro, o próprio petróleo, né, fornecido aí pela Petrobras, também a gente teve aí cancelamento de viagens. Então, logicamente, essas empresas de commodities que estão diretamente ligadas à China vão sofrer os mesmos efeitos que lá, né, pessoal? Uma fábrica na China parou de produzir, imediatamente ela vai parar de comprar aqui no Brasil, né? Se essa empresa lá na China depender do produto brasileiro. Mas a gente está falando aqui do modo geral. Mas, por exemplo, tem muitos produtos que vêm da China que são utilizados em equipamentos eletrônicos aqui no Brasil. O próprio CEO aí da Positivo, na última entrevista que ele deu referente ao resultado do quarto trimestre de 2019, ele mencionou que já está com dificuldade em produzir computadores porque eles não possuem aí algumas peças que são importadas da China. Então, assim, ele vai deixar de entregar computadores para órgãos públicos referente a licitações porque não consegue terminar os aparelhos porque dependem de componentes da China, né? Então, assim, galera, aqui no Brasil o que a gente está tendo ainda é alguns fechamentos de turno das fábricas, né? Por exemplo, tem essa parte aqui na matéria que é muito interessante. Eu vou dar uma lida para vocês entenderem melhor sobre o que eu estou falando. Fábricas reduzem produção, tá? Então, assim, não fechou, mas já reduz produção, e com redução de produção você tem queda na receita, né? Então, além de ser um relevante comprador, né? Então, aqui entre as empresas de commodities para o Brasil, a China é um grande fornecedor de insumos da indústria brasileira, especialmente de eletroeletrônicos, que já sentem os efeitos do surto da doença. Aí aqui ele vai citar uma fábrica da Motorola, que já teve que diminuir turno e dar férias coletivas para seus funcionários, justamente por conta de falta de peças da China. Então é isso aí, galera, não tem muito o que fazer. A economia hoje em dia é globalizada, a maioria das empresas trabalham ali com estoques just in time, né? Que é aquele estoque que você deixa o estoque mínimo para aquela produção. Então, assim, acontece alguma coisa, vai faltar estoque mesmo. Não tem muito como fugir disso. A única coisa que a gente pode aí esperar, né, é que de repente se descubra aí uma vacina ou que se consiga conter a epidemia, como foi citado pelos os últimos relatórios chineses, né? Aliás, galera, é muito importante frisar que a China é um país muito fechado quando se referem assim à divulgação de assuntos relacionados ao país, principalmente na parte de relatórios que costumam denegrir a imagem do país. Então, nada que vem da China é muito confiável. Por isso que às vezes não há muita credibilidade quando a China solta algum relatório dizendo que já conteve a doença, só que por outro lado as empresas continuam fechadas, né? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa aqui foi somente uma explanação. Depois vocês deem uma olhada aí nas notícias e tirem suas próprias conclusões. Até mais, galera, bom final de semana para todos e fiquem com Deus.